Pense nesta cena. É terça-feira à noite. A casa está em silêncio. A tela do computador brilha na sua frente. O cursor de texto fica piscando. Você preparou o seu café, arrumou a mesa perfeitamente. O projeto que pode mudar a sua vida ou aquele material de estudo que vai garantir o seu futuro está ali, aberto, te encarando. O plano está pronto. Mas você simplesmente não consegue começar. Você congela. Uma pressão invisível, quase física, esmaga o seu peito. Uma neblina esquisita invade a sua mente e a sua respiração fica curta. E de repente, uma voz muito sutil sussurra na sua cabeça. Ela diz que você precisa organizar a gaveta de meias primeiro. Ou que precisa responder só uma mensagem no WhatsApp antes de mergulhar no foco. Você pega o celular para buscar só um segundo de alívio para aquela angústia. E quando você finalmente levanta os olhos da tela, 3 horas desapareceram no buraco negro do feed infinito. O dia acabou. A sua energia também. E o silêncio da casa, que antes era tranquilo, agora parece pesado. A culpa bate como um soco na boca do estômago. Você deita a cabeça no travesseiro, se sentindo um fracasso. Você se chama de fraco, de preguiçoso, de indisciplinado. Começa a acreditar que talvez o sucesso seja para os outros, mas não para você. Mas preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. A culpa não é sua. O que aconteceu não foi falta de caráter ou de força de vontade. Foi um sistema primitivo de defesa. O seu próprio cérebro sabotou o seu sonho de propósito. Não para destruir você, mas, ironicamente, para tentar te salvar. Para entender como a sua mente joga contra você, precisamos viajar para dentro do seu crânio. Imagine que o seu cérebro é uma fortaleza enorme. Na torre mais alta, em uma sala iluminada e moderna, fica o CEO da sua vida. A ciência chama essa área de córtex pré-frontal. É a parte lógica, genial e visionária de você. É o CEO que escreve as suas metas de ano novo. É ele que sabe que, se você estudar hoje, vai ser aprovado amanhã. Ele entende o valor do esforço, da rotina e da disciplina. Mas, lá no subsolo dessa mesma fortaleza, em uma masmorra fria e escura, vive o cão de guarda. Uma estrutura antiga, instintiva e extremamente reativa chamada amígdala. O cão de guarda não sabe ler planilhas. Ele não liga a mínima para a sua conta bancária, para a sua aprovação ou para o seu sucesso. A única função dele há milhares de anos é manter você vivo até o sol nascer. Ele escaneia o mundo a cada milissegundo em busca de ameaças e predadores. E é aqui que acontece o grande choque de realidade. Para os nossos ancestrais, o perigo era um tigre na selva. Para você, hoje, o perigo é emocional. Quando você senta na frente do computador para fazer algo difícil, o desconforto aparece. É o medo oculto de tentar e não ser bom o suficiente. É a síndrome do impostor buzinando que logo vão descobrir que você é uma fraude. É o pavor de dar o seu sangue, expor o seu trabalho ao mundo e ser duramente criticado. Para o CEO racional lá na torre, esse desconforto é só o preço do crescimento. Ele sabe que falhar faz parte. Mas para o cão de guarda no subsolo, a incerteza e a dor emocional são um ataque letal. É um tigre faminto pulando no seu pescoço. Nesse exato instante, o cão de guarda aciona o alarme vermelho de pânico. Ele sequestra o seu sistema nervoso central. Ele corta literalmente o fluxo de oxigênio e sangue para o CEO na torre. A parte inteligente do seu cérebro é desligada. Agora é o instinto puro de sobrevivência que está no volante da sua vida. E a única ordem que esse instinto grita é: fuja. Fuja da dor agora. Fuja da incerteza. Busque abrigo imediatamente. E o abrigo mais rápido, mais barato e mais anestésico do mundo moderno é o seu celular, ou a geladeira, ou o sofá. Você consegue perceber a profundidade disso? Você não procrastina porque tem preguiça. Você procrastina porque o seu cérebro emocional é super protetor. O seu ego é frágil, e a sua mente quer protegê-lo de qualquer arranhão. O sucesso exige que você ande na beira do abismo. Exige tentativa, erro, humilhação e frustração temporária. Mas o seu cão de guarda odeia o abismo. Ele prefere destruir a sua chance de vencer antes mesmo de você tentar, porque assim você não se machuca. Pense na genialidade terrível dessa estratégia. Se você não estudar de verdade e tirar uma nota péssima, o seu ego fica intacto. Você sempre pode usar a desculpa: eu só não passei porque não estudei direito. A culpa cai na falta de esforço, e não na sua capacidade. Mas e se você der o seu máximo? E se você abrir mão de finais de semana, der a sua alma e mesmo assim fracassar? Isso quebra a sua identidade. Isso dói demais. Então, a autossabotagem entra como o melhor escudo do mundo. Ela inventa dores de cabeça.
Ela te convence de que você precisa limpar a casa inteira antes de trabalhar. Ela sussurra que hoje não é um dia bom e que amanhã você estará mais inspirado. É tudo uma mentira brilhante criada por um cérebro que te ama demais e quer te manter na zona de conforto. E a autossabotagem é uma mestra dos disfarces. A máscara mais perigosa que ela usa é a da falsa produtividade. Sabe quando você tem que escrever aquele projeto complexo? Em vez disso, você decide que precisa reescrever todas as suas notas. Precisa comprar marcadores novos. Precisa fazer mais 3 cursos online sobre o assunto antes de começar. Você se sente extremamente produtivo. Você está ocupado, suando a camisa. Mas, na verdade, você está correndo em uma esteira ergométrica. Suando muito, mas sem sair do lugar. Você usa a preparação infinita como um esconderijo para não enfrentar o campo de batalha. Porque enquanto você apenas se prepara, ninguém pode te julgar. Como nós quebramos esse ciclo? Como você liberta a sua vida desse medo invisível? O senso comum grita que você precisa ser mais duro com você mesmo. A internet te diz para ter sangue nos olhos, para ignorar os seus sentimentos, engolir o choro e passar por cima de tudo como um rolo compressor. Mas lutar contra uma emoção primária é inútil. É como tentar afundar uma bola de praia inflada na piscina. Você gasta uma força absurda para empurrar a bola para o fundo. Cansa os braços, fica sem ar. E no momento em que você se distrai, a bola escapa e explode com força direto no seu queixo. Quanto mais você reprime o medo e a ansiedade, mais forte eles voltam para se vingar de noite. O segredo das pessoas que vivem em alto nível não é a ausência de medo. Não é não ter ansiedade ou vontade de desistir. Eles sentem exatamente o mesmo frio na barriga que você. A grande diferença é que eles não entram em guerra contra a emoção. Eles desenvolveram uma habilidade mental que a neurociência chama de rotulagem emocional, ou affect labeling, e é a ferramenta mais libertadora que você vai aprender hoje. Funciona com uma simplicidade assustadora. Amanhã, quando você sentar na frente do computador, e aquela pressão bater no peito, a garganta fechar, e a mão coçar para pegar o celular e fugir, não lute contra o sentimento, e não fuja dele. Apenas pare, solte os ombros, respire fundo, e observe o sentimento como se você fosse um cientista olhando por um microscópio. Em seguida, dê um nome clínico, em voz alta para esse fantasma. Diga para si mesmo: eu estou sentindo medo de parecer ridículo. Isso que está apertando meu peito é frustração. Essa inquietação é ansiedade. Os estudos de ressonância magnética mostram algo mágico acontecendo no seu cérebro no momento em que você dá um nome à emoção. A linguagem é uma função da torre, do seu córtex pré-frontal. Ao buscar a palavra certa, você força o CEO a acordar. A energia elétrica que estava fervendo no subsolo com o cão de guarda sobe de volta para o andar de cima. O alarme de incêndio silencia quase instantaneamente. Nomear a emoção tira o poder dela. Você tira o medo do banco do motorista, onde ele estava prestes a bater o carro, e coloca ele sentado gentilmente no banco de trás. O medo ainda está no carro, ele viaja com você. Mas é você quem está com as mãos no volante. Você precisa aplicar isso hoje. O mundo lá fora foi desenhado em laboratório para moer a sua saúde mental. O excesso de informação, as cobranças irreais, as redes sociais esfregando vidas perfeitas na sua cara o dia todo. Isso suga a sua energia. Quando a noite cai, a sua bateria emocional está no negativo. E sem energia, o seu lado lógico desmaia. O cão de guarda assume. É por isso que as piores decisões sempre são tomadas à noite. É por isso que você briga por besteira com quem você mais ama. Para não se tornar uma marionete dos seus instintos, você precisa transformar as suas emoções em aliadas. Emoções ruins não são falhas de caráter. Elas são mensageiras. Elas só doem porque aquilo que você está tentando fazer tem um valor real para você. Se você sente medo de tentar aquele negócio, é porque ele importa de verdade. O medo não é uma placa de pare. O medo é uma bússola. Ele aponta exatamente para o norte da sua vida, para o lugar onde você precisa ir para crescer e amadurecer. A partir de agora, você não precisa mais se torturar. O sucesso não é um destino livre de dores ou de dúvidas. O sucesso é um lago de águas calmas que você aprende a limpar todos os dias. Amanhã de manhã, a resistência vai aparecer. A sabotagem vai te oferecer desculpas tentadoras. Mas desta vez, você não será feito de refém. Você vai olhar para a dificuldade. Vai sentir o estômago embrulhar. Vai dar um leve sorriso de canto de boca, agradecendo a sua mente por tentar te proteger. Você vai dar nome ao seu medo.
E vai sentar para trabalhar de qualquer jeito, com a mão suando, com o coração acelerado, com medo mesmo, mas finalmente no controle absoluto da sua própria história.